Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos ter uma aula como nós utilizamos ferramentas de inteligência artificial para poder construir soluções. O que eu quero apresentar aqui para vocês é a forma que nós conseguimos construir soluções utilizando essas ferramentas de inteligência artificial que tem aí no mercado. Eu vou apresentar para vocês algumas formas de se construir isso e qual que é a lógica que eu utilizo para desenvolver essas soluções. Então vamos lá? Lembrando que hoje é uma aula, então fica aí, acompanhe os detalhes que você vai gostar e vai ver que é bastante interessante. Antes disso, eu quero apresentar para vocês algumas formas, né, como é que eu construo essas soluções hoje. Então eu tenho aqui vários MVPs, vários projetos que eu tenho feito e eu vou mostrar dois deles aqui para vocês entenderem como é que está saindo esses resultados, tá? Então, o primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, Conda to Conda. É uma aplicação que eu faço, que eu estou fazendo, né? Vai ser de código aberto, disponibilizado aí para o pessoal. É uma aplicação que eu estou fazendo para controlar meus ambientes Conda, né? Que eu gosto de usar o mini Conda para controlar meus ambientes Python. E, e eu gosto de uma solução mais simples, né, para construir essas minhas soluções. Então, ele vai carregar aqui, ó, você vai ver que ele vai demorar um pouquinho, mas ele carrega. Então, nessa aplicação que eu fiz, eu controlo meus ambientes Conda. Então, eu crio, apago, posso exportar, posso importar. Então, tá aqui meus ambientes conta dos experimentos que eu faço, das minhas pesquisas, dos dados, enfim, eu coloco tudo aqui. Então aqui ele diz qual é o ativo, eu posso criar, apagar, exportar para outro computador. Então eu já coloquei aqui para ele exportar de uma forma que seja compatível com outros sistemas operacionais e é um sistema bem legal. O outro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, um aplicativo. Tem vários outros, mas vou mostrar esse aqui. É um aplicativo de notícias. Cadê? Um aplicativo de notícias. E esse aplicativo de notícias, ele funciona via web. Deixa eu clicar aqui. Onde eu só copiar aqui. Esse aqui já funciona via web, tá? Então, vou colocar aqui. E ele é um sistema. Deixa eu até diminuir minha imagem aqui. Ficou melhor agora. Ele é um sistema em que eu consigo buscar notícias, as notícias das últimas 24 horas, eu consigo entender os tópicos de destaque, aqui ó, onde está falando esse tópico, posso aqui verificar, né, se realmente essa fonte existe, se foi a IA que inventou, né? Posso clicar aqui, ó. Então, ele não encontrou nenhuma notícia específica para esse. Então, só para vocês verem, tem um histórico aqui, eu posso apagar, fazer todo as minhas ferramentas. Usei esse design aqui um pouco mais temático, fazendo uma zoação aqui com o estilo da linguagem. Posso ver as últimas notícias de 7 dias, por exemplo, sobre IA generativa. Aqui ele está usando, conectando numa API de LLM que tem acesso à internet, tá? Então, por isso que ele busca aqui das notícias. Consigo verificar aqui da extração do resumo como é que ela tá. Posso abrir a fonte original se ela existir, ó. Não tem.
Então você já desconfia da notícia, né? Se ela está realmente, se é realmente verdadeira ou se a inteligência artificial inventou. Então tem esses tipos de utilidade. Então, essas minhas duas aplicações, na verdade eu tenho várias outras aqui. Eu fiz até, vou até mostrar para vocês. Eu fiz um, não sei se ele está baixado aqui, deixa eu verificar. Não tá, mas eu vou tentar mostrar para vocês até o final da aula de hoje. Eu tenho um SAS completo que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Vou aos pouquinhos fazendo, mexendo nele, né? Mas eu vou mostrar para vocês isso aqui. Deixa ele carregar. Enquanto ele carrega, eu vou fazendo a explicação de como de como eu estou fazendo esses projetos, tá? Deixa eu deixar aqui tudo online. E nós vamos fazer um novo projeto aqui. Vamos chamar ele de 007. Que seria de, nós vamos fazer uma aplicação aqui de mensagens secretas, digamos assim. E daqui eu vou copiar, né, desses meus projetos, esse template aqui que eu estou usando. Eu já vou explicar para vocês para que ele serve, tá? Então, vou colocar aqui. Não confunda, tá? Esse template que eu estou copiando não é aquele arquivo de configuração que geralmente tem nesses modelos de codificação de inteligência artificial. Então, criei uma pasta, coloquei. O que que eu tenho nesse template, tá? O que que eu tenho nesse template? Eu tenho aqui todas as principais organizações do projeto. Então, esse é um template que eu uso desktop, para ser feita uma aplicação desktop com React, Electron e Python, tá? Então, eu gosto de usar esse stack e aqui tem todas as características do meu projeto de uma forma mais detalhada, como estrutura de pastas, formas de execução, o que é cada um dos scripts, uma estrutura básica, uma arquitetura básica de todo o meu projeto. Isso é essencial para não deixar ou reduzir a chance da inteligência artificial, do modelo de LLM, vamos falar da forma correta, dele ficar menos, como é que fala? De oscilar menos, tá? Então, eu criei essa pasta aqui. Agora, isso aqui só tem orientações genéricas, ele não tem nada específico, é específico em relação à forma de programação, a detalhes. Eu posso estar disponibilizando isso aqui para vocês também, para vocês verem como que esse exemplo funciona. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem. E o que ocorre? Nós vamos agora, deixa eu explicar aqui para vocês. Como é que funciona isso? Então, quando eu estou querendo aqui construir, deixa eu até copiar esse título. Quando eu estou aqui querendo construir a minha solução, vamos colocar aqui solução. O que que eu faço? Primeiro aspecto é identificar toda a forma do nosso trabalho. Ou seja, como é que nós estamos trabalhando na solução? Nós precisamos de uma interface gráfica? Não precisamos? Por exemplo, eu sou nato back-end, mas com a IA me deu a possibilidade de usar um front-end, desenvolver um front-end de uma forma mais fácil e validar meus protótipos. Então, dessa forma, o que ocorre? Eu preciso construir. E aqui não é prompt não, tá, gente? Ficou errado. Nós precisamos, a primeira coisa, qual que é o front-end? Front-end. Se você usa seu prompt direto nessas ferramentas de desenvolva uma solução assim, nessas coisas básicas, calculadora, não sei o que, sei lá, vai funcionar.
Agora, soluções mais complexas, mais bonitas, com interface mais bonita, não vai. Então, o que que eu aconselho? Você estudar sobre interface gráfica, você tentar entender como é, é a melhor experiência para o usuário, como é que você desenha essa arquitetura de uma melhor forma. Nós vamos fazer tudo isso hoje aqui de uma forma mais simples, mas o ideal é que a gente faça isso, tá? Estude isso, porque se a inteligência artificial, ou seja, as LLMs, nos ajudam no processo de codificação, de construção de alguns componentes e aspectos, a questão, ela não vai saber o que que é a melhor usabilidade, o que que não é, ela pode ter noções teóricas disso, mas é importante que você valide, segundo a sua solução. Então aqui, nós temos um front-end, nós temos um back-end e no caso aqui eu separo, uma documentação para o desenvolvimento, para a construção, tá? Então aqui eu gosto de usar para o front-end, eu utilizo o Gemini para desenvolver a interface gráfica por vários aspectos. Primeiro, ele constrói uma interface gráfica mais aceitável e bonita, a meu ver, porque eu não sou dessa área de front-end, então me ajuda demais. Para back-end, minha stack é Python, mas é porque eu utilizo o Python para praticamente tudo. Já programo em Python há muitos anos, então eventualidades eu consigo resolver com maior agilidade quando a IA não me atende, tá? E a documentação, eu crio uma documentação em cima de todo o projeto, ok? Então, como é que eu faço? Eu uso protótipos não funcionais para desenvolver a solução que eu quero e chegar mais rápido ao meu resultado. Ah, eu poderia digitar, poderia. Não. Poderia, mas isso poderia demorar tempo e ficar dúbio para a inteligência artificial entender. Nós vamos fazer um programa aqui de esteganografia, que é aquela onde você joga uma imagem, na imagem você consegue passar uma mensagem dentro da imagem, tá? Então a gente vai usar um programa disso, que para a gente conseguir passar uma mensagem secreta dentro de uma imagem e vice-versa, decodificar essa imagem. Então o que nós vamos fazer? É, ah, nós vamos abrir aqui deixa eu chamar. Eu gosto de um software para ficar mocado, ou seja, gosto de mocar a solução de uma forma simples. Por quê? Para não influenciar de forma desnecessária a inteligência artificial. Então, eu quero um negócio mais simples possível. Então, eu utilizo esse software aqui. Você poderia utilizar outro. Esse aqui é antigo. É mais uma questão de familiaridade para mim, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou aqui colocar e habilitar aqui essas soluções, tá? Então, eu quero assim. Então, nós vamos colocar mais ou menos assim. Eu tenho um botão que eu vou chamar ele aqui de, vamos colocar ler imagem, ou não, vou chamar de decodificar imagem, ok, decodificar imagem, codificar imagem, tá? Já tinha um nome imagem, mas só para vocês verem. Então eu tenho aqui codificar imagem, decodificar imagem. Nós precisamos de uma imagem, né? Deixa eu ver aqui nos ícones, mídia, imagem, imagem. Então eu tenho
codificar a imagem. Deixa eu tentar fazer uns botões grandes. Decodificar imagem. O mouse aqui está me batendo. Eu vou colocar a imagem aqui. E aqui eu quero um campo de texto. Eu vou colocar aqui mensagem secreta da imagem. Eu preciso de um campo de input text. Imagem secreta a ser inserida. Vou colocar aqui. Vou fazer. O design aqui tá péssimo, tá, gente? Mas nós vamos. Ok. Esse aqui eu vou fazer invertido. E aqui a imagem. Vamos fazer coisas simples assim. Tá, ok. Então aqui eu vou. Opa. Eu vou fazer um print disso aqui. Posso fechar esse programa. É só para vocês terem noção aí de como ele funciona. Vou abrir aqui o Gemini. A ferramentas que eu vou colocar aqui é o Canvas, ok? Lembra que minha stack é Python, React e TypeScript, ok? Então vou abrir aqui, pegar o print, colocar, construa uma interface gráfica em React para o projeto imagem upload. E o que nós vamos fazer? Do que se trata o projeto? Esteganografia. O projeto é estenografia em que o usuário coloca uma imagem e se, opa, colocar aqui, e se ela tiver uma mensagem secreta é decodificada, caso contrário, podemos colocar uma mensagem secreta, ok? Então vamos agora verificar como que essa ferramenta pode entregar uma solução para a gente. Então ela já começou a criar aqui em React, ok? A solução, vamos ver se ficou, se o template vai ficar do jeito que a gente quer. Aí nós vamos analisando todas as situações, todo o contexto e interagindo. Qual vai ser a melhor inteligência artificial aqui no caso para atender a gente, ok? Então vamos verificar aqui como ficou. Olha só, ficou aqui um arrasta a imagem, codificar nova mensagem, codificar a imagem, mensagem decodificada, decodificar a imagem.
Aguardando a imagem. Eu acredito que o template ficou interessante para a gente. Pegou os principais aspectos do que eu coloquei na imagem. Gostei. Ficou bem fiel e como já está em React, o Gemini ele tenta já fazer a questão do ajuste automático aqui. Se fosse HTML também do mesmo jeito. Então, porque ele faz pensando em abrir em web. Aí o que que a gente faz? Olha só, copia aqui, vou lá na minha pasta de projeto, na pasta de projeto. Na verdade eu tinha que ter criado um arquivo aqui. Vou criar um arquivo aqui primeiro. Eu vou chamar ele de index. Ponto, o tape script. Deixa eu só pegar aqui que eu esqueci aqui agora. Ah, não, Conda front-end é o TS, se eu não me engano, né? Aqui, é o TS. É o tape script que eu utilizo. Então, eu vou voltar aqui para o nosso projeto. Index.ts, usar TS. Venho aqui. Deixa eu ver se ele abriu no lugar correto, tá, gente? Não, não abriu não. Peraí. Ele abriu aqui no meu anti-Gravity, que na verdade eu só uso para teste. Vou abrir aqui no Sublime mesmo. No Sublime, vou apagar no Sublime. Vou copiar isso aqui, tá? Apaguei o lixo que estava lá. Vou salvar. Fecho. Ok? Então nós já temos nosso template que não está funcionando, tá bom, pessoal? Com o, o template aqui do desktop. Então, aí como é que a gente faz agora? Agora nós vamos ativar, né? Qual inteligência artificial nós vamos estar utilizando para construir esse projeto, tá? Eu vou usar os modelos CLI, tá bom? Qualquer um desses modelos CLI. Deixa eu fechar aqui o navegador também. Nós vamos estar utilizando esses modelos CLI. Tá bom. Deixa eu fechar isso aqui. Como nós vamos estar utilizando o modelo CLI, tem vários aqui que a gente pode estar usando. Eu tenho um Copilot, eu tenho o Codex. Vamos testar o Codex aqui. Eu tenho o Gemini, né, igual vocês viram. Eu também tenho o Cloud. Então vamos tentar com o Codex, tá ok? Com Codex, continuar com Codex. Deixa eu verificar se está tudo certo. Tá. Então nós vamos fazer o seguinte. Construa meu ambiente Conda, porque eu uso o Conda para gerenciar meus projetos, né, pessoal? Meu ambiente Conda para o projeto. Construa o backend em Python, conforme backend Python e frontend em, em React, mais Electron para uma aplicação desktop, conforme orientações no arroba template, que é o documento lá que a gente colocou, tá, gente?
um template e o frontend, front, front, frontend, frontend é o arroba index, torne este projeto 100% funcional. E eu vou colocar uma especificação aqui a mais, porque o Codex, gente, ele, ele gosta de inventar um pouquinho. Então eu vou colocar assim para o Codex ele tentar se limitar um pouco. Então, torne esse projeto 100% funcional, connect o frontend e backend de forma direta, sem utilizar API do Python. O que que acontece? Se eu não colocar isso, ele vai tentar construir essa solução utilizando ou Flask API ou Fast API, porque eu estou utilizando o Python. Se a gente estivesse usando o Cloud ou o Copilot, ele seria mais obediente, porque isso já está escrito no template ali. Mas o modelo da OpenAI, ele tenta ir por esse outro caminho, talvez por alguma questão do treinamento, quando o modelo foi treinado e coisa do tipo, tá? Então a ideia aqui é verificar se ele consegue criar isso com essas configurações e se ele deixa funcional essa aplicação, tá? Então nós vamos usar aquela própria imagem do print que a gente criou ali para tentar codificar e vamos verificar, acompanhar aqui essa construção, beleza? Deixa eu aumentar aqui e vamos acompanhar aqui essa construção via o Codex. Se você perguntar assim, ah, professor, por que não usar aquele aplicativo do Codex que está todo mundo falando aí? Eu já fiz vários testes dele e, a meu ver, ele ainda está muito incipiente, ele está muito lento no desenvolvimento, no entendimento das coisas. A forma do CLI, eu acredito, ela, assim, via todos os testes que eu venho fazendo, ela está muito mais eficiente, mas tipo, muito mesmo. Resultados melhores, mais rápidos. Agora nós estamos dependendo do tempo aqui do processamento. Então, vou esperar processar aqui e mostro para vocês. Espera só um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Retomando aqui, agora percebam que o nosso, o nosso modelo aqui, ele tá trabalhando, ó. No caso aqui, ele está adicionando muita coisa, porque a gente não tinha nada. Lembrando que nós estamos começando do zero, não tem, a gente não tem nada, a gente só colocou os parâmetros do projeto e as ideias de desenvolvimento do da solução, né? No caso, um template mínimo e os padrões de como a gente queria o projeto. Então percebam que ele está, ó, criando tudo aqui. Está criando tudo. Até agora, o modelo não me interrompeu em nenhum momento, ou seja, me questionando alguma coisa, não fez nada disso. Eu estou aqui utilizando o chat, ó, eu estou utilizando aqui o GPT 5.3 Codex na função high, tá? Vamos ver se os créditos vão ser suficientes. Então agora ele está entrando aqui na parte de, ele já criou todo o back-end. Então vamos só dar uma observada aqui, tá, pessoal? Então ele criou o back-end. Olha como é que está a nossa pasta, tá? Então, nossa pasta aqui, ele já criou o back-end, o docs, o front-end, o input e o output, que é um padrão de pastas que eu utilizo no meu projeto, por exemplo, para saber tudo que sai, tudo que entra no projeto,
E, tipo, eu gosto de usar esse padrão porque facilita muito quando vai dockerizar soluções também. Já criou um README, o back-end está aqui, ó, todo sendo construído. O arquivo do ambiente já foi construído também. Vamos ver como é que ele está aqui, o arquivo do ambiente, só para gente, só curiosidade. Então, ele colocou por enquanto só essas três soluções. Vamos verificar aqui se criou aqui o run.sh, que eu uso no Linux e no macOS. E já tá, isso está tudo discriminado naquele arquivo template que eu utilizo. Então ele verifica aqui. Então a ideia é que ele sempre verificar se o ambiente existe, se não existe, ele cria, se o ambiente está modificado, ele atualiza. A ideia é ele já me construir esse run.sh assim, são as especificações que eu passo nele. Eu não sei se o modelo vai ser obediente, se ele vai conseguir cumprir com essas minhas exigências. Então, se a gente prestar atenção agora, a gente, sempre é importante você observar e acompanhar o que o modelo está trabalhando. Muita gente diz aí, nesse negócio de vibe coding, coloca lá, pede, pode sair, tomar seu café, fazer suas compras e depois ver o resultado. Tá, é uma opção, claro que é, mas isso vai dar muito retrabalho para você nos aspectos das soluções que você está criando. A meu ver, é uma burrada fazer isso. É melhor você fazer concentrado, com hiperfoco ali no que você está construindo. Claro que não é a nossa situação aqui agora que a gente está gravando, mas é para você acompanhar o processo e ver se ele realmente está fazendo o que você minimamente determinou. No meu caso aqui de estrutura. Então, quando eu acompanho, geralmente coloco, divido pasta, as pastas assim, eu coloco em dois monitores e vou acompanhando. Por exemplo, front-end, o que que ele está fazendo aqui no front-end? Então, já fez aqui o Electron, está fazendo. Tem aqui o SRC, ó, está construindo ali para mim. Está construindo as coisas, ó, o index ali, onde é que está. Percebam que o index já saiu daqui, porque nessa documentação de template, eu determino que todos os arquivos devem estar organizados em pasta. Percebam que quando você constrói um projeto utilizando da codificação junto com os modelos de LLM, você vai perceber que ele gera muito arquivo, muito lixo, muita coisa ali que ele se utiliza para não se perder no projeto, e você acaba colocando isso, fica bagunçado seu projeto. Então eu gosto de organizar dessa forma. Então percebam que no meu momento de construção, essa solução já está sendo construída organizada. Eu não vou organizar depois. Eu posso dar um refinamento. Ela já está construindo organizada. Em documentação aqui, ele já vai colocar tudo, resources, arquitetura. Então ele vai registrando tudo aqui para mim, guias, resource, né, as regras de negócio, possíveis problemas, tudo ele registra, tudo. Então ele vai fazendo e vai organizando aqui. Então, se eu quiser recuperar algo, ou até usar a própria IA, gente, quando eu falo IA aqui, são os modelos de LLM, tá? Então, se eu quiser utilizar o próprio modelo de LLM para verificar o que foi feito, o que foi desfeito, fica tudo registrado ali. Então, você constrói em conjunto com esses modelos, mas de uma forma mais inteligente. Pode ser que funcione de cara quando terminar? Pode ser que dê um monte de pau. Pode ser. E como é que a gente resolve? Você resolve de duas maneiras. Ou com seu conhecimento puro, ou com seu conhecimento puro mais um modelo de LLM, e você vai decidindo sua criação. No nosso aqui, ó, agora ele está pedindo para criar um ambiente. Agora ele vai criar um ambiente. No nosso caso aqui, eu vou tentar fazer tudo via modelo, tá? Não vou usar meus conhecimentos prévios, só se for para tentar entender o porquê que está dando problema. Então é importante a gente fazer isso. Uma coisa que eu determino muito também, tá tudo nesse meu template aqui. Você vai perceber que, deixa eu ver se ele criou certo, né? Eu vou me arriscar a abrir aqui, eu não sei se ele está usando esse arquivo, não, ainda ele está criando aqui.
está criando o back-end aqui. Eu vou esperar ele criar. Então ele está aqui tentando já fazer aqui um ambiente. Ó, foi criado com sucesso. Agora ele vai instalar as dependências, Electron e React. Então ele está fazendo isso aqui. Lembrando que se você tivesse no cloud, provavelmente a tua solução já estava implementada. Pelo menos esse básico aqui, igual eu estou falando, não sei se funcionaria de primeira, mas estaria funcionando. E por que isso? Porque lá, quando você paga, tem mais de um agente que faz as coisas. Então, às vezes, você está com um agente desenvolvendo um back-end e o agente desenvolvendo um front-end ao mesmo tempo. Depois ele só conecta as coisas. E isso é bem legal. Então, ele está usando aqui. Vamos pegar aqui o que ele está construindo. Ele falou que o back-end já construiu. Deixa eu verificar o que que ele colocou aqui de back-end. Ele está usando só o Python. Provavelmente o Python já faz uso de todas as bibliotecas que precisa. Será? Vamos conferir. Não, ele está usando o Pillow, que é uma biblioteca para imagem, leitura, interpretação de imagem, e o PyTest por causa da implementação dos testes, né, que é necessário. Tá. Percebam que, assim, esse documento do Ian ali que ele criou para mim, ele não, a meu ver, ele não criou um documento do jeito que eu pedi. Eu gosto de solicitar aqui no back-end, eu não gosto de usar o requirements, eu gosto de usar só o environment. E aqui, por quê? Pelo menos ele obedeceu uma coisa que eu pedi, que naquelas orientações eu sempre coloco para sempre versionar as bibliotecas e sempre versionar as que são 100% compatíveis entre si, tá? Os modelos de LLM, eles têm uma dificuldade muito grande de entender essa questão dos versionamentos entre si. Então, se você estiver usando aqui no seu back-end uma biblioteca que uma versão tem um probleminha com a outra, você vai perceber que se caso isso te gere um problema, dificilmente vai conseguir resolver ele com LLM. Você vai ter que ter aquela expertise de lembrar, de verificar esses modelos, de lembrar tudo isso, tá? Então percebo que agora até o momento eu fui interrompido apenas uma vez aqui nesse processo de construção de código com LLM, que é a segunda vez. Vamos verificar. Ele está pedindo aqui autorização para ler aqui uns documentos. Está criando aqui. Então, enquanto ele cria, vou dar mais uma pausa para o vídeo não ficar muito longo. Já já a gente volta e eu explico o que foi feito. Vamos lá, pessoal. Retomando aqui, ó, vocês vão perceber que ele finalizou aquela parte que antes de eu dar uma pausa. E agora ele está mostrando a árvore aqui da construção do projeto, está fazendo aqui um resumo de como colocou tudo isso, vai dar um exemplo de como rodar o projeto, tá? Então vai na raiz, executar lá o room.sh e pronto. Então vamos lá. Agora então eu vou criar uma nova aba aqui. Ele já vai estar no projeto, se você perceber aqui, ó, no ponto barra room.sh. Vamos executar. Está iniciando o ambiente. Subiu tudo aqui. Startou um local server. É, aquele lance que eu falei para vocês, que o modelo da OpenAI ele é um pouco desobediente. Então, assim, eu pedi desktop, o template está para desktop, e ele abriu aqui para mim uma solução web, tá? Então, nós vamos ter que consertar isso aqui, tá? Então, já abriu, pelo menos tem a cara aqui. Está dando que o back-end está offline, não está conseguindo fazer uma conexão. Eu vou fechar isso aqui.
Vou fechar aqui também a aplicação, limpar. Volto aqui no projeto. Vou falar. Eu percebo que o modelo da OpenAI, ele é um pouquinho, se não muito, né, teimoso, tá? Então é importante a gente ter esse cuidado e conhecer. Assim, não necessariamente ele é ruim por causa disso, tá, gente? E depois dessa fase de construção, a gente pode partir para outra. Você vê que ele construiu muita coisa para a gente. Então, como reclamar disso, né? É, eu fico um pouco assim. Mas ele construiu muita coisa, com base no que eu queria, por exemplo, aqui, e, e fez com que a estrutura básica do projeto teve criado. Assim, eu gosto muito do Codex quando é um projeto que eu não sei muito o que fazer, ainda estou explorando o projeto, que aí ele dá muitas ideias. Quando eu tenho certeza o que eu quero, o componente que eu quero, tudo que eu quero, eu já utilizo de cara crio a estrutura básica com o Codex, ou num LLM geral mesmo assim, e vou lá no Copilot e especifico. Se for um projeto mais sério ainda, aí eu utilizo o Cloud porque ele é mais exato ainda. Assim, ó, pronto, ele abriu agora o desktop, só que percebam que ele deu um probleminha no layout, mas tudo bem, vamos encarar ele assim. Ele deu um probleminha no layout, ele tá rodando ainda, ele fechou. Vamos lá. Pensei que ele já tinha fechado. Certo, então ele fez aqui. Então vamos abrir o projeto novamente. Ok. Vamos fazer um teste jogando uma imagem. Então vamos jogar uma imagem, aquela imagem que a gente tinha ali no desktop. Ele pegou as dimensões da imagem, tudo certinho. Vou jogar para aqui. Hum, Mensagem secreta. Então, como a esteganografia é o seguinte, pessoal, você pega a imagem, aí você consegue verificar, no caso, o tamanho dela, pelo tamanho que você vai conseguir colocar o tamanho da mensagem, tá? Então, vamos colocar aqui, teste de comunicação 007. Codificar a mensagem. Então, ele vai criar uma mensagem codificada. Vamos chamar essa aqui de B e vamos colocar ela no output mesmo, tá? Salvei. Vamos abrir a mensagem agora no nosso output. Ó, ó a imagem aqui, tá vendo? Não tem nenhuma mensagem escrita nela. Essa é a legal dessa técnica, tá vendo? Aí eu abro. A gente vai resolver esse bug aqui. E eu posso aqui decodificar a imagem. E ele vai mandar trazer aqui a mensagem que está escrita. Então, se você pegar uma foto, você pode colocar uma redação, pode colocar tudo, porque ele vai colocar esse texto entre os pixels da imagem. É bem legal. Vamos consertar isso aqui para ficar top, top demais nossa aplicação. Então, vamos lá. Tem alguns itens que nós vamos corrigir. Nós vamos fechar aqui, fechar a aplicação.
É, vamos colocar assim agora. Ajustes. Colocar primeiro ajuste. A imagem é carregada, mas não consigo visualizar. 2, a aplicação está com uma borda, borda ou espaço desnecessário em torno dela. Aí vamos mandar aqui para ver se ele consegue resolver esses dois probleminhas. Ó, já foi para 79% aqui. Então, eu tinha 100% dos meus tokens do Codex aqui e usei ali quase 20% dos meus tokens para gerar, porque eu estou usando ele no modo high aqui, para ele tentar ser mais rápido e mais assertivo, tá, pessoal? Mas assim, percebam que ficou muito legal, né? Que ele já deu uma solução funcional com um ou outro ajuste ali, igual eu falei para você, se você souber o que fazer, o que você quer, cara, show de bola. Nós estamos aqui no momento aqui dessa fala minha agora, nós estamos em 46 minutos de uma aula, então em 46 minutos nós criamos uma aplicação de ponta a ponta, utilizando isso é legal, a gente poderia melhorar, vai necessitar das expertises. Minhas expertises em relação ao que eu coloquei naquele template fez a diferença? Claro que fez a diferença, né, na aplicação. Mas a lógica é essa. A lógica central que eu estou usando, pessoal, é de dividir o problema para LLM, igual a engenharia de software já diz, tá? Eu não estou inventando nada novo, eu estou usando só aspectos da engenharia de software. Olha só, eu pedi para tirar lá da aplicação, tá? Aquela barra de fora. Olha como ficou legal aqui, ó. Olha como ficou legal. Então, agora eu tenho um design moderno. Olha só o design aqui, moderno. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, moderno, que eu pedi para usar aí Electron, React, tirei a borda ao redor. Olha como isso ficou bom. Vamos ver se funcionou, se continua funcionando. Na mensagem do. Vou pegar e colocar aqui logo no input aqui. Vou colocar uma outra imagem. Vou verificar se eu tenho uma outra imagem aqui. Não tem. Deixa eu ver se eu tenho outra. Não tenho. É, a gente pode ir no Google, né? Vamos aqui no Google. Google ainda existe. Colocar aqui F1. Olha só que imagem linda aqui da Fórmula 1. Pronto. Vou, vou fazer um recorte aqui da imagem. Pronto. Fechar aqui. Ela vai vir aqui para minha área de trabalho. Vou pegar, colocar aqui, deixar no meu input. E vamos passar uma mensagem secreta agora. Selecione imagem. Vai aparecer aqui no meu input. Selecionei a imagem. Ela já vai me dizer o tamanho máximo. Cada imagem, pessoal, dependendo da resolução, tá? Cada imagem cabe um tamanho diferente, tá? Essa é a técnica. Então aqui ele já me deu aqui, ó, as características. O layout está um pouquinho quebrando, não sei se vocês notaram, pessoal, que é em relação aos dados da imagem, está cortando aqui no fundo, tá vendo? Mas tudo bem, nós vamos resolver isso aqui. Já já a gente pede para resolver isso aqui, vamos testar. Então, o melhor piloto é o fulano. Codificar a imagem, já vai me dar a opção de salvar. Vou salvar essa aqui, vou chamar ela de C
C. Salvei. Show. Vamos ler aquela outra imagem? Então, vou ler aquela imagem do output, aquela primeira, para ver se ela está carregando. Ó, carregou. Percebam que não tem nada do que eu queria escrito ali. E posso aqui decodificar a imagem e aqui a mensagem decodificada. Eu posso aqui abrir uma outra imagem. Opa, essa está no input. Vamos abrir uma do input para ver que a gente não testou. Vamos tentar decodificar uma do input. Decodificar a imagem. Não tem imagem, sem playload aqui. Vamos pegar aqui novamente, output. Vamos abrir a mensagem que a gente codificou. Então, decodificar, tá aqui. O melhor piloto é fulano. Show? Vamos fechar aqui a aplicação. Fechar a aplicação. E vamos fazer o último ajuste para a gente finalizar a aula. É, os componentes inferiores próximos ao rodapé não estão aparecendo. Podemos otimizar. Tem uma técnica que eu sempre gosto de usar também, é sempre terminando com perguntas. Eu percebi que o modelo tem sido mais assertivo também, porque ele verifica para mim, indica se é possível ou não. Às vezes, tenho até soluções relacionadas a se realmente funciona, se realmente não funciona. O modelo muitas vezes também diz os prós e contras de eu adotar essa estratégia quando eu sigo sempre terminando com pergunta. Claro que eu não usei todas as técnicas que eu utilizo aqui nesse vídeo, eu tentei ser bem objetivo e prático nessa geração, mas de qualquer sorte, vocês perceberam, a gente construiu uma solução, um MVPzinho, um teste aqui do zero ao início, funcionando completamente. Claro que tem ajustes finos, e esses ajustes finos levam tempo e muito tempo, como sempre levaram. Em resumo, a dica que eu dou para vocês é que nós precisamos usar as técnicas, nossos conceitos de engenharia de software, que a gente aprendeu na parte de desenvolvimento de software. Se você não tem uma formação em computação, é muito importante que você tenha, que você corra atrás disso, porque isso é necessário. Se você tenta utilizar a IA sem você ter um conhecimento prévio do que você está tentando construir, como é a arquitetura disso, você enterra a sua aplicação. Então, olha só, utilizando a IA, nós construímos uma solução do zero, do zero, até o funcionamento dela completo aqui, completo. Claro que ainda precisa de ajustes finos, mas está completo, está funcionando. Indicando apenas um template que a gente previamente construiu de forma bem rápida, com um template de orientação do projeto. E utilizando o Codex via CLI, nós construímos essa solução que está funcional. Olha o último ajuste fino que eu fiz. Está aqui, ó, funcionando. E o que que a gente deveria fazer em todo esse processo? Vou decodificar um aqui. E o que que a gente teria que fazer nesse processo, pessoal? Bem simples. Você vem aqui, vai testando, essa melhoria, isso aqui ficou legal, isso não ficou legal, isso está funcionando, isso não está funcionando, e você vai anotando e pedindo os ajustes. Uma dica de ouro que eu deixo aqui para vocês, para estar finalizando aqui, inclusive a nossa aula, é que você pode
Depois desse momento, dessa construção mais genérica que já está funcional e para um modelo mais obediente, digamos assim, um Copilot ou um Cloud, e essa solução você evoluindo ela. A única observação que eu deixo é que se você for continuar com, por exemplo, no caso aqui que eu comecei com Codex, continuar com Codex, você vai ter que ter muito cuidado, porque o Codex ele lhe dá muitas coisas. Ah, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo por você, eu poderia fazer tal coisa, e você acaba que perde o foco no seu projeto, fica caindo só na ladainha da inteligência artificial e você pega e perde o foco no teu projeto. É aquela coisa. Quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve. Então, se qualquer lugar serve, a IA vai sempre te introduzindo para mais coisa. Um grande exemplo disso é isso aqui, ó. Ele já começa a dar outras dicas. Realmente eu preciso dessas dicas? Você tem que questionar. Se você não fez a arquitetura do seu projeto, se você não sabe onde você quer que chegar na aplicação que você está fazendo, você vai perceber que se você for seguir na inteligência artificial, ela vai seguindo um ponto, vai ter, em determinado ponto ela vai se perder e você vai acabar com o seu projeto por causa disso. Estou com uma nova sugestão. Percebam que eles ganham por token, tá, pessoal? Então, quanto mais você usar, mais eles vão ganhar. Então, sempre o modelo vai te sugerir alguma coisa. Então, eu sempre indico agora, você faz o resumo do seu chat aqui. Se for com Codex, o resumo. Se for com Cloud, você barra Compact. E cada uma delas tem seus recursos para isso. Nem todas têm, tá bom? Isso é para compactar a conversa, tá? Então, ele vai compactar essa minha conversa aí de 37 minutos para trás. E aqui a gente finaliza fazendo o barra int para ele criar o arquivo codex, que tem a forma que ele construiu, é um documento que ele vai se orientar no seu projeto. Lembrando que aquele arquivo que eu criei de template é diferente disso. Então, só para a gente finalizar, o arquivo de template que eu utilizo aqui, ele tem essas informações aqui para vocês. Então, eu tenho explicações como o versionamento, o propósito, ou seja, ele tem ali, ó, front-end, back-end, separação clara, pontos importantes, não template de empacotamento. Aí eu vou colocando tudo isso. Eu fui construindo isso com o tempo, tá, pessoal? E fui adicionando coisas. Eu já estou na minha versão 5. Então, a estrutura de pasta, observa aqui, olha isso, gente. Olha a minha estrutura de pasta. Minha estrutura de pasta é essa aqui. Olha como o template criou, tá aqui, minha estrutura de pastas. Aqui eu explico o run.sh que eu utilizo. Então, ele tem o funcionamento básico aqui do run.sh. Explico a responsabilidade de cada pasta. Tem uma estrutura aqui interna do documento. Então, eu fui melhorando isso aqui, tá? Fui melhorando, adicionando coisas. Antipadrões, evitar. Classe desnecessária. Mutação de argumento. Eu não gosto de orientação a objeto, eu gosto de uma programação mais funcional. Então, eu já coloco tudo isso aqui. Como é que vai ser o front-end? O front-end tem que ser um TSX, tá? E aqui eu vou passando todas as características e os padrões do meu projeto, tá? E vou colocando e vou sempre adicionando, sempre seguindo aqui, ó. Aqui foi a última versão que eu atualizei. Programação funcional, como padrão objeto, como padrão do meu desenvolvimento. Fui explicando aqui todas as coisas, todos os detalhes aqui explicados. E com isso eu tenho soluções mais sólidas e eu copio isso de um projeto para outro, se forem as mesmas características. Para os projetos que você quer voltado para a web, o template aqui é um pouquinho diferente.
como vocês viram lá, a aplicação dos dois. Finalizei aqui, lembre sempre de kit. Então, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Uma aula prática. Demorou um pouquinho, mas se você pegar os detalhes dela, você vai para frente. Valeu, gente. Até a próxima. Acompanhe nosso canal. Obrigado.